Algumas pessoas novas ficaram de comparecer, a Lígia é bastante atraente, né? Também começaram a surgir algumas expressões de criatividade própria. Eu não tinha visto, né? Por isso também que a participação, vou pegar aqui para ver, a participação de gente que vem com pensamento, formulações, né? Construções de frases próprias, sem responsabilidade com o rigor conceitual, né? Aquilo que a gente tinha falado lendo lá o Théophile Gautier, parece que o escritor literário tem responsabilidade nenhuma com o conceito, né? E o homem comum também não. É, o homem comum não tem responsabilidade nenhuma com o conceito, né? O colega escreveu isso aqui, ó, baseado num videozinho que foi distribuído pelo Marcos, inclusive, trouxe o vídeo. Ó, esse senhor parece que aqui de Guarapari, 39 anos, diz que é autista. Ela está completamente confusa no jogo de palavras, porque ela fala o autismo o narcisismo do autista. A expressão narcisismo do autista. Se o autista tiver algum narcisismo, ele está salvo de ser autista, né? Então, é evidente que o narcisismo é o homem que cuida de si mesmo, quer ter sucesso na vida, que, né, quer namorar, quer ter um automóvel, né, se apresentar bem socialmente. Não é que uma pessoa dessa pode ser considerada um autista, né? A moça dá uma palestra tão bem dada, era tão articulada na linguagem, tão cheia de metáforas, explicações, e ainda se apresenta como autista. E dá a impressão que não é má intenção, assim, para ganhar, comprar carro mais barato, 40% de desconto, fila em, sei lá, tratamento especial. Seria muita crueldade para si própria apresentar, não sei se é crueldade, mas assim, perversidade, então, né? Um autista, uma narcisista diz que é autista perversamente, né? Ou então não conhece. Porque também a subjetividade é muito difícil de explicar, né? Eu, quando vim da engenharia, não compreendi absolutamente nada dessas abstrações humanas, né? Não sabia que autista tinha narcisismo, ó. A pessoa que não é obrigada a respeitar, né, sem compromisso, está agradando no que diz, ela escuta a frase e bota isso aqui. Não sabia que autista tinha narcisismo. Tá? E é uma pessoa estudada, né? Muitos, 10 mil seguidores, 39 anos, tem, parece que 2 ou 3 filhas. Filhas ou filhos. Parece que tem menina e ou 2 meninas, não sei se tem menino também. Primeiro porque o problema dele, né, que é o do autista, é esse. Não tem reconhecimento de si nem como objeto da imagem. Olha, a redação livre, né, como o Freud diz, fale por associação livre, né, não precisa ficar respeitando normas. É feio falar ser objeto da imagem, quer dizer, você não perde uma expressão dessa, né? Eu mesmo não tinha pensado nessa maneira, por isso que é importante vir alguém de fora, né? A gente leu lá no
Roger Caillois, um texto que eu acho que nenhum estudioso, nenhum médico, nenhum profissional que estuda o autismo deve ter lido aquele artigo. Como que na natureza, os próprios animais são objetos da imagem, né? É um experimento bobo de laboratório que fazem, inclusive, quando faz quando mostra na natureza como uma imagem, né? Se uma pomba vê a imagem de outra, ela já matura sexualmente. É objeto de uma imagem, tá vendo? Para se tornar sujeito. Se for pensar numa pomba, é um sujeito precário, né? Porque não tem sujeito ali, mas assim, ela se torna, ela modifica, né? Passa de um lado para o outro. Passar de objeto a sujeito é passar de um lado ao outro, né? Uma das maneiras de passar de um lado ao outro, a Lígia vai mostrar o tempo todo, seria pela decepção. Aquele menininho, né, ele acorda quando vê a mãe com a mão no outro dentro do cinema. E que a mãe ficou aguardando escurecer para ninguém ver ela entrar. O garotinho não entende nada disso, é a autora que põe, né? Para a gente ver, né? Tinha vários lugares com 2 bancos, que a mãe não senta, só vai sentar onde tem 3 bancos. Porque ela esperava chegar um homem com quem ela confidencia no escuro do cinema. No escurinho do cinema. Isso é Rita Lee que canta, né? Mas o garotinho que ela supõe ser distraído, criança observa tudo, né? Tá vendo? A Lígia põe, criança observa tudo. Eu, quando era criança, observava tudo, né? A gente viu naquele encontro, um continho dela de 1849, que parece autobiográfico, falando dela, a garotinha que observava tudo. A gente sabe que quando é criança, observa tudo, né? Você fala nos ambientes, a criança ouvindo, você pensa que é ali que ela aprende, né? Até por isso que é bom que ela escute. Esse menininho, então, ele adquire outra compreensão da realidade, vê o pai em casa quando chega, sem saber que a mãe estava flertando no cinema, e o pai, e ele não fala para o pai, né? De piedade, do sofrimento ou da confusão que haveria na família, ele fica quieto. Ele passa de objeto de uma imagem, né, a sujeito de uma imagem, esse garotinho, tá? Faz ele refletir, né? Na volta ele não quer pegar na mão da mãe, na ida ele era o marido da mãe, né, assim, filando com a mãe como se ela fosse a namorada dele, ou na volta muda de posição. Era objeto de uma imagem, de uma fantasia de a mãe perfeita, ou, né, uma boa mãe, para uma mãe agora, então, que trai o marido, o pai dele. O trai ou vai ao cinema conversar. É importante a traição, tá vendo? É importante a traição como constitutiva da subjetividade, né? Doloroso, mas é por aí que desce um pouco de objeto da imagem para sujeito de outra imagem, né? Na questão da imagem, nem sei se passa da fase do transitivismo, tá vendo? É porque esse aqui é um cara que estudou psicologia, né? A fase do transitivismo é quando a criança na escola dedura o amiguinho dizendo que foi ele, passa de um para o outro, né? Aí o outro fala que foi o outro. É transitiva a responsabilidade, vai, né? Passando de um para o outro. É a questão do objeto da imagem, né? Sujeito não, porque o sujeito da imagem é o que fica fazendo transitivismo.
A questão aqui faltou ele botar, não pôs, não está escrevendo um artigo, é um pequeno comentário de WhatsApp, tá? Escreveu solto, né? A questão da imagem, do ponto de vista de objeto de uma imagem, ele jamais seria transitivo, porque ele está submetido à imagem, ele não vai nunca dedurar o colega, né? Agora, ser objeto de imagem, eu fui durante 40 anos de uma mulher, né? Eu fui a primeira engenheira da Navalho, o Adelmo sempre nunca ia desqualificar essa imagem poderosa, que é a esposa da gente, né? Você nunca vai falar mal do seu filho na rua, de alguém familiar, né? É um compromisso familiar a gente proteger os filhos, né? Os membros da família, né? Eu tenho um irmão que é sem vergonha, você não fala isso, né? A gente é objeto da imagem também, quase que obrigado a ser por educação e respeito aos amigos, né? A confidência, né? O analista, ele não pode sair por a rua falando que escutou no consultório, né? Forçosamente, ele fica na posição de objeto de um relato, né? Ele não vai transformar-se em sujeito daquele relato no sentido de se apropriar dele para divulgar, né? Aqui eu estou exagerando um pouco, porque não seria esse o caso, né? Mas uma relação em que alguém está levando vantagem, que a gente está lendo no domingo, está pegando fogo agora a relação de Freud com Jung no domingo, né? Como que o Jung vai dar palestra a R$ 600, zombar do Freud, dizer que não está tendo tempo nem para escrever as cartas, não lê mais os artigos. Quer dizer, o Jung agora está numa posição de tanta superioridade com relação ao Freud, que a gente está lendo no domingo, então, né? Insistindo nesse ponto, que é passar de objeto. Por exemplo, a criança, quando levanta e ergue-se depois de um ano, né? Todo bebê engatinha, 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 aquele bebê engatinhando, 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 até uma hora que ele passa de objeto, né? Que engatinha, para observação das imagens ao redor, ele se ergue, torna-se um sujeito que engatinha, que anda em pé. Ele muda de posição com relação à imagem que ele tinha antes, né? Antes, a imagem dele, a maturação do corpo não permitia ele se erguer do chão, né? Mas a percepção da realidade, mais o tamanho, assim, o corpinho que vai crescendo, obriga ele a... Não precisa mandar a criança andar de pé, né? Aqui tem um experimento que minha mãe fazia com a gente, pegava o mais velho, sempre mandava o mais novinho e andar em pé. Segurava com 2 dedinhos assim, porque o bichinho agarra na mão da gente, né? Você dá o dedo, ele agarra. Com 6, 7 meses, mandava a gente, vai botar seu irmãozinho para andar. Era obrigado a ir fazer o que a mãe manda, né? Então ia dar uma volta, estimulando a caminhada, então, né? Não sei se isso existe hoje, preocupação do pai de tentar fazer a criança antecipar o momento de andar, e exercitando desde cedo, né? Teve isso na sua infância, Marcos? De você pegar irmãozinho, você levado pela mãe, pegar nos 2 dedinhos assim, levantar o bebê engateando do chão para ele ficar em pé, botando um pezinho na frente, outro atrás. Sem dúvida, Comum, sem né? dúvida. Uhum. E eu transmiti isso para todos os filhos e agora para todos os netos também, né? Eu meio que sou o responsável por isso, no final das contas, acabei como é que se diz assim, me dando esse encargo. Quando a criança lá que ela começa a dar as primeiras engatinhadas, eu já começo a pegar na mão, ando com ela e vou insistindo até que ela comece a dar os primeiros passos. Minha última netinha agora, que está com 1 ano e 2 meses, foi assim, né? Sempre dando ritmo, essas coisas, e no fim das contas acaba dando certo, né? É um ensinamento antigo da área das famílias e que a gente vai tentando transmitir, né? E o engraçado é que a gente não sabia o quanto isso era importante, né? Do ponto de vista... O quanto era importante do ponto de vista de sair do autismo, né? Pois é, pois é.
E hoje não se tem isso, né? Hoje se transfere muito dessas questões das crianças para terceiros, né? A Aham. criança já vai cedo para uma creche, às vezes com 6, 7 meses já está indo para uma creche, já transfere isso, os pais chegam cansados em casa, não conseguem dar a atenção necessária, e aí vai É, se formando todo um contexto que vai desembocando no que a gente tem hoje aí, né? isso aí. Alô, Carvalho, entrou no grupo? Tem uma pessoa aí que entrou agora, como é que foi? Vamos ver se tem que continuar com esse link, né? Alô? O colega distribuiu o link em uma ocasião, entrou um bando de gente, não sei quem é. Carvalho saiu da reunião. Bom, então é isso. No meio da conversa do Marcos entrou esse rapaz, esse sujeito aí. A gente não sabe, né? Hoje não deve existir muito esse exercício antigo, né? Inconsciente, sem saber o que estava fazendo direito, né? Estava já empurrando para ser humano, né? Adquirir a humanidade, que é andar em pé. Primeiro movimento, então, que eu estou jogando assim como minhas questões, que a gente tem condições aqui, mesmo que não sejamos grandes, formados em neurologia, né? Os neurologistas não estão estudando o artigo do Roger Caillois, né? Por quê? A gente se sente livre para fazer, então, a ideia que possivelmente pode se resultar num livro. Até eu pedi aqui a tradutora do livro para o inglês, que ela traduzisse uns textinhos agora para jogar no inglês, porque eu observei que essa moça aqui, Marcos, que você mandou o texto aqui de Guarapari, ela disse assim: fui procurar no inglês, porque tem muita literatura em inglês sobre autismo. Há um desespero no mundial. Se a gente. Boa noite, Guilherme. Se a gente souber redigir. Boa noite. Boa noite. Se a gente souber redigir a partir da ideia de que, jogando essas contradições, não tem nenhum bebê, nenhum ser humano que permanece engatinhando. E a conquista da posição ereta, ela não é biológica, né? Não tem um gene que vai dizer, agora fica em pé. Não é genético, né? Pelo amor de Deus. Então, é por observação ambiente, né? Obrigatoriamente é o ambiente que vai fazer o bebê erguer-se do chão, mesmo que ninguém carregue. Fala, Marcos. Um exemplo interessante é o da girafa, né? Ah, A girafa, logo que ela tem o bebezinho de girafa lá, ela começa a chutar, né, o bebezinho para que ele levante, como uma forma de sobrevivência, né? Porque se ele ficar deitado ali, né, os predadores vêm comer. é. E porque sentem o cheiro lá da placenta e tudo, então é uma forma de proteção. Ela começa a chutar até que a girafinha levanta. Isso com o ser humano, se você chutar um bebê, você pode ficar chutando por meses ali, você vai desmontar o bebê e não vai acontecer isso, né? É um processo Aí. interessante, né? Cada ser tem suas características aí, né? É. O tubarão também é um negócio interessante, né? Que se ele não sair nadando logo após a eclosão dos ovos lá, os girinozinhos do tubarão, a própria mãe come, né? Isso aí. Essas informações são úteis. O Roger Caillois andou pesquisando esse reino animal através do homocromia e a homomorfia. Mas não varreu tudo também, né? Ele não citou esses comportamentos que você acabou de lembrar da girafa que tem que quase que bater no neném. Ou então, quer alguma coisa, amigo? A gente podia excluir. Não sei se tem como excluir, né? Remover da chamada. Pronto. Aí, o passarinho também tem horas que a mãe ou o pai observa, né, que já está suficiente de levar comida e botar no bico, que ele joga para fora do ninho, né?
É instintivo esse instante em que percebe assim, é agora ou nunca, né? E joga para fora o bichinho, bate as asas. Que até o instante anterior e joga o bico, a comida no bico, a buscar e traz. Mas o que acontece no mundo animal, que é uma lei da natureza, que é uma lei da natureza que a gente não. Aí tem que falar de Deus, né? Nesse caso é falar de Deus, né? Criador do universo. Aí é Deus, né? Nesse caso tem que acreditar mesmo em Deus, que os animais têm né? Como a gente, para não tirar a responsabilidade da gente mesmo, a gente nunca atribui nada a Deus. Se for atribuir a Deus, você tira a responsabilidade completa, né? Ah, Deus que fez assim, ele não. Deus me deu um neném autista para aprovação. Se for tirar então o Deus, porque a gente percebe que deve existir uma divindade que criou o universo, né, pela beleza que é a natureza inteira. Mas o humano ele tem necessidade de se passar, como diz aqui o texto, né, muito bem comentado rapidamente. O colega não pôde vir hoje, mandou esse comentário. Não sabia que autista tinha narcisismo, primeiramente. É uma contradição, né? Primeiro porque o problema dele justamente é esse. Não tem reconhecimento de si como objeto da imagem refletida. E nem como sujeito da imagem. Na questão da imagem, nem sei se passa da fase do transitivismo. Pode ser que, num autista leve, aí começa a classificar também, né? A gente não está dando classificação para evitar a paranoia de DSM, de dar rótulo, né? O critério nosso aqui é bem seco, assim. Criança que não fala nem o nome e nada mais, né? Não conhece a linguagem. Não passou de objeto a sujeito. E objeto da imagem é sujeito da imagem. Nossa questão é focar bem isso, porque é um parâmetro que define bem. Porque senão você começa a entrar no espectro, aí fica perdido. Igual aquela palestrante aí que veio. Então não existe para nosso estudo, aqui nós vamos remover essa ideia de autista leve, né? É claro que existe, né? Quer dizer que não existe, não, ele existe, mas nós estamos pegando os extremos, né? O autista que não ingressa na linguagem, ele fica num mundo que não tem imagem, né? Ele tem uma pré-imagem, que é o cachorrinho, né? Por isso que nós botamos o conto biruta. O cachorrinho lê o semblante do menino o tempo todo. Parece que a Lígia, sem querer, né, criou um material bom de estudo para o autismo ali. Como que é a relação do menino Alonso com o cachorrinho é muito semelhante à relação da mãe com o bebê autista, fora da linguagem, né? Esses dois extremos vão interessar a nós. O Alonso é o garotinho que tem o narcisismo, que é e ama o cachorrinho, e é o sentido da vida dele, porque o Alonso também é um menino adotivo. E o cachorrinho também é adotivo naquela casa, é jogado fora, né? Então o Alonso é um narcisismo e o Biruta seria o autista completo. Então essa relação que a Andrea fala muito da clínica Delmo, eu me sinto impotente, uma inútil, né? Ela fala isso, eu me sinto uma inútil como profissional porque eu não posso fazer nada. A gente vai ajudando, consolando a mãe, tentando, não vai mandar embora, deixar de atender, mas assim, intimamente sente uma impotência, né? Qualquer um vai ficar impotente diante de um bebê que não tem verbo e não adquiriu e jamais vai adquirir, né? Então, falo aqui Andréia porque participa aqui do grupo, mas aqui em Vitória eu estou cheio de colegas que falam a mesma coisa. Eu não consigo fazer nada, né? Assim. Então a questão assim, aqui fala, no autista leve, então nós vamos desprezar o autista leve, porque é leve, aí tem um pesado, né? Ô, Adelmo, Fala. eu estava me lembrando agora que há uns 15 dias eu fui a um aniversário de criança com a minha neta e tinha um menino autista, assim, não verbal, né?
E ele, assim, era muito agitado, né? Só queria ficar andando, né? De mão dada com a mãe, o tempo todo, assim, andando muito. E a mãe estava morta de cansaço. Eu aproximei dele, assim, e cheguei no rosto e fiquei dando umas, sabe, umas mordidinhas, assim, de leve. Ele não estava comunicando com ninguém, sabe? Esse contato, ele deitou, assim, no meu peito e quis vir no meu colo, não queria sair mais. Assim, mas foi uma forma de comunicar, né? Mas é meio que agressivazinha, né? Umas mordidelas assim no rosto. Ele veio para morder o meu rosto também, lentamente, igual, da mesma forma que eu estava fazendo, sabe? Assim, né? Um contato, né? Como se fosse um bichinho, mas um contato carinhoso, que o autista às vezes não tem. Não, vamos com calma, né? Assim, se você passar a mão na cabeça assim do cachorrinho, ele também acalma, ou do passarinho, né? Primeiramente o carinho, né? A outra coisa é o que que tem, o que que não tem um autista, né? Eu tô com um netinho, por exemplo, que talvez porque ele ficou 6 meses na creche, socializou um pouco, ele senta na cadeira no ambiente, no restaurante com o pai, a mãe, olha tudo, come sozinho, senta, consegue usar o vaso, percebe a hora de fazer o cocô, não precisa usar fralda, está com 5 anos, ficou 6 meses na creche, foi tirado do alcance da mãe, logo no início, e ficou mais na época do Covid, início de 2020, fiquei com ele uns 4 meses por minha conta, tudo fechado, né? Padaria, pracinha, difícil acesso. Minha esposa não queria que botasse dentro de casa, não podia tirar da casa da mãe, então eu não sei para a rua, no deserto, não tinha nenhuma criança, só ele e o avô. Passou assim uns 4 meses mais. Parece que esse contato inicial ajudou um pouco a não ficar apavorado com o estranho. Pois é, se ele, né, assenta e come sozinho, né, que ele fica naquela convivência ali do restaurante sem ficar agitado, né, É. já é um avanço, Já é né? um ganho, porque estamos com várias crianças aqui que não pode sair do lugar, só fica no lugar onde familiar e íntimo da mãe. Ainda assim, não tem controle das fezes nem da urina. Ele não sabe a hora que vem, ele não reconhece o corpo dele. A urina vem, sai, aonde ele estiver, ele bota para fora. Então é o tempo todo urinando na casa quando vem o cocô também, né? Come com a mão, tá? Então a gente está hoje estudando o narcisismo e, por coincidência, começamos a avançar um pouco em direção ao autismo. Primeiro, boa noite, Bia. Primeiro por um sentimento assim de feeling, né, que começou a aparecer em mim mesmo. Segundo, a leitura desse artigo do Roger Caillois, que eu já tinha lido há muito tempo, me lembrei dele, fui lá para a gente ler e atualizar. Aí foi ver o mimetismo. Como que é pela mímica, né? Boa noite, Luiz. Como que é pela mímica que a criança adquire a posição vertical? Mimetismo é isso, né? E o Roger Caillois bota o mimetismo da forma, né? Ele modifica a forma de ser. Ele era deitado, fica em pé. Se o narcisismo faz a mediação, né? Ô Vinícius, boa noite. Foi bom ter vindo, tá? Porque nós estamos estudando aqui uma coisa que a passagem, né? Como o Vinícius atende muito em consultório, está trabalhando muito essa questão, vou repetir aqui. Ô, Lucas, entrou direto, sem autorização? Alguém está tentando. Não, não entrou, né? Agora vai entrar. São os profissionais que trabalham, né? Talvez chegue um pouquinho mais tarde, 8h40 já, né? Vinícius, aqui, ó, um comentário livre, espontâneo, sem pensar no que, assim, rigor de linguagem, conceitual, escrevendo livremente no WhatsApp. Boa noite, Lucas. Sobre um videozinho que o Marcos distribuiu, eu passei para alguns verem, né? Uma
pessoa aqui de Guarapari, em Vitória, 39 anos de idade, 2 filhos, adulto, de 20 anos. Ela diz que é autista, tá? Ela diz que é autista. Impressionante isso, tá? Coragem de falar que é autista, né? Tentar aqui ver se abre esse vídeo. Torna-se curioso, nós não estamos aqui preparando para a prova final, tá? A gente tem tempo aqui para interromper se precisar, gente ocupada, né? Não tem tempo todo mundo para olhar e às vezes nem valoriza, assim, não compreende. A Delva, se autodiagnosticar também é uma forma de tirar a responsabilidade sobre si também, né? De algumas coisas. Não sei se é tirar a responsabilidade, né? É meio assim, mas é não ter consciência muito bem do que está falando, porque senão é perverso, né? Se estiver usando o diagnóstico para comprar carro mais barato, aí é perversidade, né? Aí é maldade, no caso, aí não é nem autista mais, aí é sem vergonhice. Mas, vamos ver aqui o seguinte, se a gente bota esse vídeo aqui depois, seria o caso de cada um dar uma olhadinha nesse vídeo. Vinícius, se quiser dar uma olhada nele, fica à vontade. Vou entrar de novo aqui porque deu errado. É muito interessante como uma pessoa tão bem articulada, né? Dá palestra. Aqui o David Blas mandou notícia que está ocupado no trânsito. Está no trânsito, né? No Rio de Janeiro, é uma loucura, né? Tentar abrir aqui para ver se entra o vídeo. Se não entrar, depois cada um vê a hora que quiser. A hora que tiver tempo, né? Aí. Alguns serão mais simpáticos e outros não. E também pode ser que essa pessoa autista tenha a alta sensibilidade. Você, se alguém já escutou sobre pessoas altamente sensíveis, são pessoas com grau de empatia elevado. E essas pessoas padecer mais os autistas. Outras não. Esse déficit é maior de identificar o sofrimento do outro, compreender, validar e oferecer ajuda. Dá a impressão que é um egocentrismo. Por quê? Você não está entendendo direito o outro. Logo, você foca em você mesmo. Falar muito de si, né? Se você tem um hiperfoco ali, falar muito de si, também o autista pode fazer. Tratar as pessoas como objeto, ou preferir objetos ou animais a pessoas. Isso geralmente envolve um foco em interesses e interações com outras pessoas. Se esse autista ele é mais introspectivo, e sim, autistas podem ter fobia social, que não é a mesma coisa da dificuldade da interação social com fobia social. Mas se essa pessoa, esse indivíduo é autista, e além de autista ele tem fobia social, ele pode preferir objetos e animais, ou aquele hiperfoco dele, do que pessoas. Isso pode parecer egoísta, sem empatia. Como assim? Prefere o animal de estimação? Margaridas ou girassóis. Margaridas não, girassóis. É o que a pessoa precisa, para quem não sabe, o autismo é uma deficiência. Você percebe mais visível a deficiência, enquanto o autismo 1, que é de suporte 1, não necessariamente vai precisar de um suporte tão intensivo e não é perceptível, é uma deficiência invisível. Inclusive, existe um crachá que é usado em aeroportos, que os autistas usam, né? De um lado, ele é cheio de margaridas, que significa autismo, né? Margaridas? Eu acho que significa o autismo, e no verso, quebra-cabeças, que significa neurodiversidade e deficiência invisível. Ou é o inverso, as margaridas ou girassóis, margaridas não, girassóis,
significa que a pessoa tem ali uma deficiência invisível. E o quebra-cabeça é o autismo, acho que é isso. Enfim, para que pessoas que tenham, de repente, uma crise no aeroporto, esses funcionários já são instruídos que é uma pessoa com uma deficiência invisível, que não é vista a olho nu, vamos dizer assim. Então, o autismo leve, então, ele pode ser confundido com o narcisismo, sim, porque são pessoas que passam desapercebidas que têm uma deficiência, tá bem? Então, vamos lá. Assim, para aqueles que perguntam, eu tenho autismo de grau 1, tá bem? Então, Essa aqui tem autismo de grau 1. É tão bonito, dá vontade de casar com ela, né? Porque, olha só que mulher bonita. Inteligente pra caramba, né? Capitu, acho que devia ser autista também, né? Mas, assim, se ela se apresenta como autista, porque isso é questão que não interessa a nós aqui, né? O que interessa a nós aqui é assim, como é que está surgindo aquelas pessoas que estão apavorando os pais e os psicólogos e os fonoaudiólogos que são que atendem, tá? E a quantidade não é pequena. Essa senhora autista aí não precisa de atenção nenhuma, ela se cuida muito bem, né? Inclusive é palestrante. Então, Vinícius, aqui no comentário espontâneo que um colega enviou sobre este vídeo, onde ela diz que, ó a frase que ele botou, não sabia que autista tinha narcisismo. Porque ela fala narcisismo do autista. Como se Sim, eu achei bem estranho, eu não sei o conceito dela, o conceito de narcisismo que ela está abordando aí, né? Mas me parece ser um conceito muito mais, sei lá, da psiquiatria, esse conceito de senso comum, né, de narcisismo, um diagnóstico, né? Enfim, me parece tipo, para mim é um absurdo, sabe, isso que ela está falando, de um autista com narcisismo. Tá vendo? E você não é nem um especialista mundial em nada disso. É o senso comum poderia também discernir dizendo, minha senhora, a senhora não é autista porcaria nenhuma, tá? Então, primeiro assim, segundo o comentário que ele botou é, primeiro porque o problema dele, desse autista, justamente é esse, não tem reconhecimento de si, né? Ele não tem reconhecimento de si. Ele não percebe que é objeto de uma imagem. Se ele percebe que é objeto de uma imagem, daí a pouco ele vai virar para o outro lado, ele passa para o outro lado, vira sujeito da imagem. Que é um garotinho que nós botamos aqui, olhando o espelho, indo atrás do espelho ver se tinha outra criança lá, porque aquela imagem não podia ser um... Que imagem é essa, né? Agora, imagina a cabeça do menininho que olha no espelho, vê uma imagem que alguém, né? A imagem é alguém. Que psicose, né, rapaz? Olha só, a gente nasce já assim. Se ele viu a imagem, tem alguém. Ele vai procurar, não existe ninguém. Mais na frente um pouquinho, o pai faz outro experimento com outro garoto, faz uma pinta na testa, ele sabe que essa imagem é ele. Passou a ser um sujeito dessa imagem. Essa imagem é minha, eu não tenho pinta aqui. Quem botou essa tinta aqui que eu estou vendo no espelho? Ó. Tá? Porque ele, no rosto dele, que ele viu antes, não tinha nenhuma tinta no rosto, no espelho. Eu conheço a minha imagem, eu sei que eu não tenho um chifre aqui. Às vezes eu tenho chifre, eu não vejo, né? Mas os chifres que a gente não vê, vão deixar de lado. Se você conhece seu rosto, sabe que não tem uma tinta que depois apareceu. Ele vai lá querer tirar aquilo, né? Mãe, tira! Ele sabe que no corpo dele não tem essa imagem na testa, né? Então a gente está vendo como que vai passando batido, que quando eu resolvi entregar meu neto, que ele tem pai também, eu não sou, como é que chama, o dono do mundo, não é o responsável por, né? Quer dizer, pulei fora e deixei por conta. Aí eu falei assim, meu filho, procura alguém. Aí
levou no médico e falou assim, não, é porque tem a hora, vocês têm que respeitar o menino, né? Ele vai, daqui a pouco ele começa a falar. Que é que deixa natural, né? Assim, igual a planta, um pé de coqueiro. Pé de coqueiro nasce, cresce e dá o coco. Agora, o ser humano não nasce, cresce e dá a linguagem, não, né? Ele tem que ser roubado de bolinha de gude, ele tem que ser bater de cabeça no chão, a mãe apavorar, levar correndo no médico, ele tem que sentir a realidade, assim, ameaçadora para ele ter que defender a vida dele. Daí ele torna-se um sujeito dessa imagem corporal, né? A gente está enrolando aqui bastante, vamos ler um conto pelo menos, se não der para ler os dois, porque aqui nós temos um conto, Vinícius. Justamente parece que a Lígia Fagundes Telles, que é muito admirada pela Regina, né, parente sua, que esse menino então é de 1849. Sentou-se num tamborete, fincou os cotovelos nos joelhos, apoiou o queixo nas mãos e ficou olhando para a mãe, o garotinho, né? Ficou ali assim, observando a mãe. Agora ela escovava os cabelos muito louros e curtos, puxando-os para trás. Os anéis se estendiam molemente para em seguida voltarem à posição anterior. Os anéis do cabelo, né? Que ela jogava, ficava bonitinho. Formando uma coroa de caracóis sobre a testa. Deixou a escova, apanhou um frasco de perfume, molhou as pontas dos dedos, passou-os. Ô, Melk, desaparecido, hein? Que bom você ter vindo aí. Parabéns. Conseguiu uma folguinha no trabalho, talvez? Tá trabalhando à noite, o Melk agora me avisou, né? Tá conseguindo acompanhar do serviço ou saiu mais cedo? Hoje é minha folga. Vou folgar Ah, hoje domingo. beleza. Então, o garotinho vendo a mãe se arrumar, né? Através do espelho, olhou para o menino, a mãe, né? Ele sorriu também. Era linda, linda, linda. Em todo o bairro não havia uma moça, né? Tão linda assim. Quantos anos você tem, mamãe? Ai, que pergunta. Acho que 30 ou 31, por aí, meu amor, por aí. Quer se perfumar também? Homem não bota perfume, né? Homem, homem. Ela inclinou-se para beijar o garotinho. Você é um nenenzinho, viu bem? O meu nenenzinho. O menino afundou a cabeça no colo perfumado. Quando não havia ninguém olhando, achava maravilhoso ser afagado como uma criancinha, mas sem ninguém ver, né? Mas era preciso mesmo que não tivesse ninguém perto. Aqui já tem o índice do narcisismo, tá vendo? A imagem. É vergonhoso mamãe ficar me tratando de bebezinho, que eu já sou um garotinho, né? Tá? Interessante que quando a gente começa a ler os contos a partir do narcisismo, você começa a perceber as jogadas, né? A mãe se arrumando muito. Vai ter um outro sentido depois no final do conto. Por que que ela se arrumou tanto assim para sair nesse dia? Quando ninguém estava perto, ele gostava de ser o bebezinho. Agora vamos que a sessão começa às 8, avisou ela, retocando apressadamente os lábios. O menino deu um grito, montou no corrimão da escada e desceu assim, né? Aquele moleque. Boa noite, Marcos. Que bom você ter vindo. Nós estamos começando aqui o conto O Menino. Da porta ouviu a dizer à empregada que avisasse ao doutor que tinha ido ao cinema. Aqui já é o doutor, tá vendo? É o pai, né? Falou com a empregada assim, fala com meu marido que eu estou indo ao cinema com meu filho, tá bom? Quando o doutor chegar, avise que fomos ao cinema. Tá? Doutor, que é o pai, não está em casa. Na rua ele andava pisando forte, o queixo erguido, os olhos acesos, tão bom sair de mãos dadas com a mamãe. Melhor ainda quando o pai não ia junto, porque assim ficava sendo o cavalheiro dela, ó. Dentro de casa era o quê? O bebezinho, né? Com ninguém via. Na rua já ia todo posudo, né? Mamãe é minha namorada. É o menino Édipo, né, Adelmo? É isso aí. Bom comentário, tá vendo? O menino Édipo, aquele que tá já sendo o cavalheiro da mãe.
Ô Melk, eu não sei se a Lígia, quando escreve, ela tem a consciência que está escrevendo do ponto de vista de Freud, para botar, igual você falou, né? Parece que você falando isso, nós lemos Freud. A Lígia também leu Freud, mas talvez nem sempre. Que você escreve livremente, você está pensando em enfiar os conceitos por detrás das palavras, tá? Não é que... Mas o Adelmo, ela detalha, né, numa sequência muito interessante, né, para quem está escrevendo aleatoriamente, né? Não, mas uma mãe... Bom, vamos pensar de outra maneira, Márcia. A mulher, ela sempre tem esse olho mais fino, que ela não precisa ser psicanalista, igual a Capitu, né? Não precisa ter estudado Freud para usar os conceitos de Freud, né? Porque senão ela estaria escrevendo conceitualmente do início ao fim. Aí, poxa, é sacanagem, né? Fazer um conto conceitual psicanalítico para exemplificar a psicanálise do início ao fim, não, né? Vamos supor que não. Mas ela diz assim, né, da paixão do menino, né, da hipocrisia, né, familiar ali que provoca essa queda na criança, né? Assim, tá muito bem escrito. Muito humano, muito, é igual você lá com os seus netinhos, não é a mesma coisa. Pedrinho acho que é, né, da vovó. Ô, Então, Adelmo, oi, fala, meu. em um dos textos do Freud que eu li recentemente, se não me engano, foi Instintos e seus Destinos, ele comenta isso de que a mãe ela tem essa percepção do lado meio édipo da criança, sabe? É, Só que é uma coisa que ela ignora, né? Mesmo porque seria bem nojento ela ficar pensando demais a respeito. é. O Freud diz que o bebê, assim, ela exibe ele como... Alô, ei, é o Pedro? Sim, Opa, já está assistindo aula de literatura, hein? Parabéns. obrigado. Da última vez a Márcia disse que o Pedrinho quis falar, ela não deixou, agora ela resolveu botar no microfone. É, o garotinho que... E a Delmo, né? Então vai, quando o doutor havia... Na rua ele andava, né? Aí... Cavaleiro dela. Quando crescesse, haveria de se casar com uma moça igual. Olha só. Quando eu crescer, vou escolher. A gente casa com a esposa da gente e tem uma recuperação da mãe na esposa, né? E cuida da esposa como se fosse uma filha ou, enfim. A Anitta servia, a Anitta não servia, que a Anitta era sardenta. Nem Maria Inês com aqueles dentes saltados. Tinha que ser igualzinha à mãe. Você acha a Maria Inês bonita, mamãe? É bonitinha sim. Ah, tem dentão de elefante. E o menino chutou um pedregulho. Não tinha que ser assim como a mãe, igualzinha à mãe. Não, tinha que ser, né? E com aquele perfume da mãe. Como é o nome de seu perfume? Vento verde, né? Por que, meu filho? Você acha bom? Vento verde. Vento verde, é bonito, mas existia um vento na cor verde? Vento não tinha cor, só cheiro. Posso te contar uma anedota, mãe? Posso? Só se for anedota limpa. Olha a moral aqui, né? Não é limpa, não. Então não pode, não quero saber. Mas por quê, pô? Aí começa. Eu já disse que não quero que você fale, pô. Ele chutou uma caixinha de fósforo, pisou em seguida. Olha, mãe, a casa do Júlio. O Júlio conversava com alguns colegas no portão, ele viu, né, passando, então o menino fez questão de cumprimentar. Alô, Júlio! Para que todo mundo olhasse, né? Em voz alta, para que todos se voltassem e ficassem assim, mudos, olhando, né? Vejam, esta é minha mãe. Teve vontade de gritar bem alto. Nenhum de vocês tem uma mãe linda assim. E lembrou, deliciado, que a mãe de Júlio era grandalhona e sem graça, sempre de chinelo e consertando meia. Júlio devia estar agora roxo de inveja. Era uma gorda horrorosa? Ele todo posudo, né? Talvez era uma gorda horrorosa, né? Mas era mais honesta do que a mãe, né? Não é? Ele mais posuda, ele posudo, né, ao lado da mamãe. Júlio devia estar roxo. Ele é bom aluno, esse Júlio? Que nem eu, então não é. O menino deu uma risadinha. Que fita a gente vai ver, mãe?
Não sei, meu bem. Quer dizer, ela não estava interessada em saber que filme era, né? Porque ela ia se encontrar com um pretendente lá, né? Você não viu no jornal, mãe? Se for fita de amor, eu não quero ver. Eu não quero. Você não viu no jornal? Hein, mamãe? Tá insistindo, né? Ela não respondeu. Aqui a Lídia quer mostrar que a mãe não olhou, né? Repetiu. Andava agora tão rapidamente que às vezes o menino precisava andar aos pulos para acompanhar. Quando chegaram, ela queria antecipar para não perder o horário. Quando chegaram à porta do cinema, ele estava arfando, suado já, né? Mas tinha no rosto um vermelhidão feliz. A sala de espera estava vazia. Ela comprou os ingressos e em seguida, como se tivesse perdido toda a pressa, ó, ficou tranquilamente encostado a uma coluna. Ela queria chegar logo para não perder o horário, mas não queria entrar no cinema, na sala. Lendo o programa, o menino deu um puxão na saia. Mãe, o que é que você está fazendo? A sessão já começou, já entrou todo mundo, pô. Ela inclinou-se para ele e falou num tom muito suave, mas os lábios se apertavam, comprimindo as palavras, e os olhos tinham aquela expressão que o menino conhecia muito bem. Nunca se exaltava, nunca chegava a voz, elevava a voz. Ele tinha, mas ele sabia que quando ela falava assim, fala com a boca fechadinha, né? Olha, se comporte, hein? A mulher mantém a pose mesmo quando dá um esporro, né? E a criança entende, né? Se é o pai, fala assim, cala a boca aí, filho de uma puta. Porra, fica quieto no canto aí, tá? A mãe jamais fala isso. Ela chega pertinho. Nem súplica, nem lágrima conseguia fazer voltar atrás. Sei que já começou, mas não vamos entrar agora, ouviu? Não vamos entrar agora, espera. O menino enfiou as mãos nos bolsos, enterrou o queixo no peito, ficou assim, né? Amuado. Lançou à mãe um olhar de sombrio. Por que é que não entravam logo? Tinham corrido feito dois loucos e agora aquela calma, espera. Por quê? É que a gente já está atrasado, mãe. Ela pega e dá um dinheiro. Ah, suborno aqui, tá vendo? A corrupção. Dá um dinheiro ao garoto, manda ele comprar chocolate. A mãe corrompendo o filho, né? Ganhando o tempo dele com dinheiro. Ordenou ela, nessa hora dou chocolate, dou tudo, né? Ordenou ela, entregando-lhe uma nota nervosamente amafanhada. Ele atravessou a sala num andar arrastado, chutando as pontas de cigarro. O garotinho é todo contrariado, né? Todo contrariado para agradar a mamãe dele. Parece até um marido já casado que tem que ficar fazendo esse jogo para poder não desagradar a mulher. Ora, chocolate. Quem é que quer chocolate? E se o enredo fosse de crime, quem é que ia entender chegando assim começado, né? Já assaltou o banco, já tá. Agora quem é que é o bandido? Sem nenhum entusiasmo, pediu um tablete de chocolate, vacilou um instante, pediu um segundo tubo de drágia de limão e um pacote de caramelo de leite. Pronto, também gastava a beça. Tá? Então já é a vingança aqui do narcisismo, né? Assim, vai às forras, não deixa barato. Recebeu o troco de cara fechado, ouviu então os passos apressados da mãe, que lhe estendeu a mão com impaciência. Vamos, meu bem, vamos entrar. Ela viu entrar o pretendente, com certeza, né? Era a hora dela entrar. Num salto, o menino pôs-se ao lado dela, apertou-lhe a mão, freneticamente. Depressa, que a fita já começou. Não está ouvindo a música? Na escuridão, por isso que marca, tá vendo? Que ninguém vê, né? Aqui eu marquei de preto, mas ali já demarca, né? Que na escuridão, a luz apagada, ficaram num instante parado, envolvido por um grupo de pessoas, algumas entrando, outras saindo. Foi quando ela resolveu. Venha vindo atrás de mim. Os olhos do menino devassavam a penumbra, apontou para duas poltronas vazias. Lá, mãezinha, tem duas. Ela olhava para um lado, olhava para o outro, procurando, né? E não decidia. Mãe, aqui tem mais duas. Tá vendo? Aqui, a Lígia marca muito isso, tá? Duas, mais duas. Duas, mãe. Insistiu, puxando ele, o braço e olhando aflito para a tela e olhava de novo para as poltronas vazias que apareciam aqui e ali como coágulo de sombra. Lá tem mais duas, mãe.
Ela adiantou-se até as primeiras filas e voltou em seguida até o meio do corredor, que foi na frente, voltou atrás, né? Vacilou ainda um momento, decidiu-se, lhe impeliu, suave, mas... Licença, licença. Ele foi pedindo, sentou-se na primeira poltrona desocupada, que encontrou ao lado de uma desocupada também. Aqui não é não, mãe? Aqui, não é, mãe? Não, meu bem, ali adiante, murmurou ela, fazendo levantar. Indicou 3 lugares. Finalmente ela achou, tá? Olha, quando eu encontrar 3 lugares, eu me sento com o meu filho e você vai ver que eu estarei sentado onde tem 3 lugares. Aí você vai e senta do lado, ok? Alguma coisa estava combinado, né? Ela sentou-se em seguida. Ih, é fita de amor, pô! Quieto! O menino pôs-se na beirada da poltrona, esticou o pescoço, olhou para a direita, olhou para a esquerda e ficou se remexendo. Essa bruta cabeçona aí na frente. Quieto, já disse. Mas é que não estou enxergando direito, mãe. Troca comigo que não estou enxergando. Aqui também tem um macete que a Lígia não menciona, mas é indireto, né? Porque a mãe, quando sai para um programa desse, ela tem que levar o filho. Tá vendo, Márcio? Tem que levar o filho pro praia e saber que ela não saiu sozinha, né? Você foi pro cinema sozinha? Vai Não, resguardada, né? eu não fui sozinho, eu levei meu filho, poxa vida. Eu falei com a empregada, ela viu. Ainda falei com ela. Quando o meu marido chegar, fala que eu fui ao cinema com meu filho. Ela foi com o cinema com o filho, mas o filho é uma merda, porque ele enxerga, né? Ele vê, ele atrapalha, né? Quieto, já disse, cala a boca, puta que pariu. Pô, eu venho namorar no cinema aqui e você ainda fica me enchendo o saco. Mas é que não estou enxergando direito, mãe. Troca comigo que não estou enxergando, mãe. Ela apertou-lhe o braço, deu aquele apertão assim no braço, que dói pra caramba. Esse gesto ele conhecia bem e significava apenas: não insista, hein? Mas, mãe, se ela pudesse aqui, Márcia, ela jogava ele pela janela, assim, lá no meio da rua. Inclinando-se até ele, ela falou-lhe baixinho, naquele tom perigoso, meio entre os dentes, que era usado, eu estou usando aqui, mas era usado quando estava no auge, né? Era usado quando estava no auge. Um tom tão macio que quem a ouvisse julgaria que ela fazia um elogio, mas só ele sabia o que havia debaixo daquela maciez. Olha que frase aqui, ó. Ô Marcos, quando você escuta sua mulher chegar assim para você, com essa maciez toda, você fica amarelo, branco, você fala assim, vou ficar uma semana sem sexo. Eu perdi tudo com ela. Por isso que a Fernanda Torres fala assim, a mulher é muito mais malvada, né? Assim, pior do que o homem, muitas vezes, que ela faz isso aqui, ó. Chega baixinho. Sorri para quem está perto, né? E lança um olhar oblíquo para aquele que ela quer endereçar. E o cara sente aquele calafrio, fala assim, pô, perereca agora daqui a um mês, e olhe lá. Em casa a gente conversa, né, Adel? Só ele sabia o que havia debaixo daquela maciez, que maldade. A Lígia é o demônio, tá vendo? Ela sabe todo o jogo da mulher, né? Muito mais que Freud, né? Porque isso aqui tem esse conceito aqui na psicanálise, ô Melk? Será que tem essa maciez aqui lá no Freud? Seria libido, isso aqui, pulsão, né? Pulsão macia para como é que é? Ocultar o veneno, né? Não quero que mude de lugar. Está me escutando? Não quero. E não insista mais, hein? Contendo-se para não dar um forte pontapé na poltrona da frente, ele enrolou o pullover como uma bola e sentou-se em cima para poder ficar mais alto, né? Para ver em cima da cabeça da outra. Não fizeram nada de mal, só queria mudar de lugar, só isso. Desta vez ela não estava sendo um pouquinho camarada. Para quem saiu de casa achando que era namorada, né?
Voltou-se então para lembrar-lhe de que estava chegando muita gente. Se não mudasse de lugar imediatamente, depois não poderia mais, porque aquele era o último lugar vago que restava. Olha aí, mamãe. Acho que aquele homem vem para cá. Veio, sentou-se na poltrona vazia ao lado. Que converte aqui de PDF em Word, ele bota algumas coisas que não tem. O menino gemeu. Ai, meu Deus, pronto. Agora é que não haveria mesmo nenhuma esperança. E aqueles dois enjoados lá na fita, conversa comprida que não acabava mais. Ela vestia de enfermeira, ele de soldado, mas por que o tipo não ia para a guerra, pô? E a cabeçona da mulher na sua frente, indo e vindo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, lá para cá, e o garoto tentando ver, né? Os cabelos armados e flutuarem na tela como teias monstruosas de uma aranha. Um punhado de fios formava um frouxo topete que chegava até o queixo do artista. O menino deu uma gargalhada. Mãe, daqui eu vejo a mocinha de cavanhaque. Não faça assim, filho. A fita é triste. Olha, presta atenção agora. Ele vai ter que fugir com outro nome. O padre vai arrumar o passaporte. Mas por que ele não vai para a guerra de uma vez? Porque ele é contra a guerra, meu filho. Ele não quer matar ninguém. Sussurrou-lhe a mãe num tom meigo. Devia estar sorrindo e ele sorriu também. Ah, que bom, a mãe não estava mais nervosa. As coisas começavam a melhorar e, para a maior alegria, a mulher da poltrona da frente levantou-se e saiu. Diante dos seus olhos apareceu o retângulo inteiro da tela. Parece que a Lígia quer criar um momento para poder estabilizar a coisa, que se o garotinho continuasse infernizando demais, né, ela não ia conseguir a mulher o que ela queria, né? A autora prepara, assim, o ambiente. Então a mulher da frente vai embora, para ele acalmar um pouco e desenrolar a cena seguinte que virá agora, né? Agora sim, disse baixinho, desembrulhando o tablete de chocolate. Meteu inteiro na boca, tirou os cogumelos do bolso para oferecê-los à mãe. Então viu. A mãe pequena... A mão, né? Aqui é mão, né? A mão pequena e branca, muito branca, deslizou pelo braço da poltrona e pousou devagarinho nos joelhos do homem que acabara de chegar. A mão, né, da mãe foi deslizando, botou entre as coxas do homem. O menino continuou olhando, pasmado. Por que a mãe fazia aquilo? Por que a mãe fazia aquilo? Ficou olhando sem nenhum pensamento, sem nenhum gesto. Foi então que as mãos grandes e morenas do homem tomaram avidamente a mão pequena e branca da mãe. Apertaram-no com tanta força que pareciam esmagá-la. O menino estremeceu. Sentiu o coração bater descompassado. Bateu como só bateram naquele dia na fazenda, quando teve que correr como um louco, perseguido de perto por um touro. O susto ressecou-lhe a boca. O chocolate, o Machado de Assis tem um conto que ele diz assim: o que passa fora da tela pode ser mais interessante do que o que está passando lá no cinema. Está passando um filme fora da tela aqui, né? O garoto está coração saindo pela boca. Ele lembrou daquela frase, né? O menino é o pai do homem, né? Começa aí. Começa aqui. Muito bem, muito bem observado. Aqui a Lígia introduz a ideia, né? O menino começa a ter um sobressalto aqui, né? Redondos e estáticos, os olhos cravaram na tela. Moviam-se as imagens sem sentido num sonho fragmentado. Aqui a Lígia começa a introduzir uma sessão de tortura. Parece um momento onírico, tá? Um pesadelo, assim. Edgar Allan Poe também, História Extraordinária, numa versão humana, né? Os letreiros dançavam e se fundiam, porque o garoto tá olhando para frente, mas não tá mais vendo mais nada, né? Ele tá olhando por obrigação para não ficar olhando para o lado, né? Aqui o garoto também tem vergonha de ficar vendo o que viu, tá vendo? Quando a gente vê uma cena assim, você não olha também, né? É comum o menino ver uma cena assim, ele ficar tão envergonhado que ele... Os letreiros dançavam, se fundiam pesadamente como um chumbo derretido, um bar esfumaçado, brigas, a fuga do moço da capa, perseguido pela sereia da polícia, mais brigas numa esquina, tiros, a mão pequena e branca a deslizar no escuro como um bicho,
torturas e gritos nos corredores paralelos da prisão, os homens, a mão branca e pequena, a fuga, os heróis na noite, os gritos, mais tiros, tiros, o carro derrapando sem freios, tiros. A Lígia constrói uma cena de terror aqui, propositadamente, equivalente ao que o garoto estava vendo do lado. A fuga, os faróis na noite, os gritos, o carro derrapando, tiros, espantosamente nítido e meio espantosamente nítido, né? Em meio do... A Lígia, ela é muito habilidosa, né, para fazer as colocações, né, na hora certa, né? É. Tem uma habilidade na escrita muito grande. Quer dizer, aqui começa o filme na cabeça do garoto. O filme que ele foi ver no cinema está acontecendo aqui dentro da mente dele, né? Ele olhando para a tela, mas vendo na tela, e a escritora mistura tudo, né? É como se eu estivesse acordando num pesadelo noturno. E ele não queria ouvir. Bom, vamos voltar aqui. Espantosamente nítido, em meio do... E ele não queria ouvir o quê? O ciciar delicado dos dois num diálogo entre os dentes. Do lado, né? Então, como é que você acha que a gente deve fazer? Ah, você faz assim. Aí tá conversando, né? Quando eu chegar na sorveteria, igual aquele outro conto, que é desse mesmo ano, tá? Que a gente leu aqui, que é O Olho de Vidro, lá do detetive. A gente leu a semana passada. Em 1849, a Lígia publica esse livro e depois não sei por que ela... Na verdade, tem um negócio meio complicado aí, porque ela diz que não quer mais saber desse livro, mas ela leva os contos do livro para os livros seguintes. Ô Marcos, depois você me explica essa, por que ela diz que não quer saber do livro, mas ela vai enfiando lá na frente esses mesmos contos, porque o menino é publicado de novo, tá? O Olho de Vidro também. Ô Márcia, por que a mulher faz isso, hein? É para negar uma afirmação? Ah, Delmo, ela não modificou esses pontos um pouco como o Machado fazia, acrescentando, né? Não, Márcia, aquela mudança do Machado, é bom você falar isso, aquela mudança do Machado é quando passou do romântico para o realismo. Na Lígia não tem passagem de romântico para o realismo, mas assim, ela só mudou o nome do garoto, não sei o quê, ela chama de Pedro, chama de Paulo, mas é uma insignificante. Esse conto de 49, se você for ler relançado nos contos seguintes, é a mesma coisa. Tem essa cena aqui também, ó. Ela não tirou isso aqui, não. Ah, também pode ser que ela tenha, né, tenha havido na vida dela uma transformação, né, uma divisão de ondas, né, onde ela teve mais coragem, deu um foda-se, né, para aquilo. Bom, a questão que eu estou colocando é assim, ela na televisão, nas entrevistas, ela fala assim, olha, meus 3 primeiros livros, eu não quero que leiam, eu não quero que publique mais. O Cacto Vermelho eu comprei agora. Em poucas unidades. O Praia Viva me deram emprestado. E o primeiro livro dela, que é Porão Sobrado, o último leilão foi R$ 5.000 o livro. É proibido publicar o livro. Aí vocês vão guardando aí a cruel filosofia do narcisismo, daqui a algum tempo vende por R$ 10.000, né? Porque não publicou mais. Vou fazer o mesmo critério, então. Não vou publicar mais para quem comprou ficar rico. Ela tem que fazer a propaganda contrária, né? Falar que não quer que ninguém lê. Igual na Inquisição, né? Os livros que foram queimados, né, eram os mais procurados. É possível que ali... Agora você falou uma coisa que faz sentido. Tá vendo, Marco, como é bom a posição da mulher? Talvez isso faz sentido. Assim, não quero que vocês leiam, tá, gente? Tá bom, gente. Que é a mesma coisa, fala assim, vai ler logo, porque tá todo mundo querendo. Antes de terminar a sessão, mas isso não acaba mais, não acha? Ele sentiu, mais do que sentiu, adivinhou a mão pequena e branca desprender-se das mãos morenas. E do mesmo modo, manso como avançara, recuar deslizando pela poltrona e voltar a se unir à mãe que ficara descansando no regaço. Ali ficaram entrelaçadas e quietas como antes, como se não tivesse entrado ninguém, né?
Está gostando, meu bem? Perguntou ela, inclinando-se para o menino. Ele fez que sim com a cabeça, os olhos duramente fixos na cena final, abriu a boca quando o moço também abriu a sua para beijar a enfermeira, apertou os olhos enquanto durou o beijo, então o homem levantou-se, embuçado, na mesma escuridão que chegara, tá vendo? Saiu antes de acabar o filme, ó. Para ninguém ver, né? O menino retesou-se, os maxilares contraídos, trêmulo. Também, você é burro demais. Ô, Marcos, você é burro demais se você for ao cinema com outra mulher com a luz acesa, tá? A Lígia está ensinando uma mãe aqui que a gente já sabe, né? Se você for com outra namorada ao cinema no seu bairro, pelo menos você não entra com a luz acesa, não deixa o filme acabar e levanta. Olha lá, Deus, mano! E a Marta, não, sem vergonha, né? O menino retesou-se, os maxilares contraídos, trêmulo. Eu pulo no pescoço dele, eu esgano ele. Olha aqui, ó. O defensor do pai, né? Aqui é o defensor do pai, né? O olhar desvairado estava agora nas espáduas largas, interceptando a tela como um muro negro. Por um brevíssimo instante ficaram paradas na sua frente, próximas, tão próximas, sentiu a perna musculosa do homem roçar no seu joelho, esgueirando. Aquele contato foi como ponta de um alfinete num balão de ar, que o garotinho então resolveu não fazer nada. O menino foi se descontraindo, encolheu-se murcho no fundo da poltrona e pendeu a cabeça para o peito. Aquela posição do emburradinho, né? Quando as luzes se acenderam, teve um olhar para a poltrona vazia, olhou para a mãe e ela sorria com aquela mesma expressão que tivera diante do espelho. Tá vendo? Por isso que ela se arrumou toda, né? Enquanto se perfumava. Vamos, filhote! Estremeceu quando a mãe quando a mão dela, né? Aqui acho que é mão. Pousou no seu ombro, sentiu-lhe o perfume e voltou depressa, a cabeça para o lado, a cara pálida, a boca apertada, como se fosse cuspir. Ele que tinha ido namorado da mãe, agora quer cuspir. Engoliu penosamente. De assalto, a mão dela agarrou a sua. Por que o software bota a mãe aqui? A mão dela agarrou a sua. Sentiu-a mais macia, endureceu as pontas dos dedos e foi embora. Ah, não quer mais andar de mão dada comigo? Ó. Ele inclinara-se, demorando mais do que necessário para dobrar a barra da calça rancheira. Boa noite, Juliana. É que não sou mais criança. Agora já não quer ser mais criança, tá? Aqui a Márcia disse lá em cima, não, o menino é pai do homem. Ou seja, o menino aqui deixou de ser criança. Ah, o nenenzinho cresceu, tá vendo? Interessante, né, Márcia? Pois é, por isso que eu acho que ela intencionalmente mesmo, não é aleatoriamente que ela vai colocando, né? Porque é uma sequência, né, muito freudiana, né? Ela riu baixinho, beijou-lhe o rosto. Não anda mais de mão dada? O menino esfregou as pontas dos dedos na umidade dos beijos, tá? Limpou as marcas com a mesma expressão com que limpava as mãos nos fundilhos da calça. Passou a mão na bunda, tá vendo? Quando cortava as minhocas com o anzol. Quando cortava as minhocas com o anzol, limpava a mão nos fundilhos da calça. Quando a mãe foi beijar, passou a mão lá nos fundilhos também. Agora é nojento, né? Limpou a sujeira, né? É. Demais, né? Na caminhada de volta, ela falou sem parar, comentando excitado o enredo do filme, tá vendo? Aqui a Lígia é uma fala com duplo sentido, tá vendo? Que não viu filme nenhum, né? Ele respondeu para o monossílabo, mas que é que você tem, meu filho? Você ficou mudo. Também é assim, a gente, quando criança, observa certas coisas, depois a mãe vai perguntar, por que isso está emburrado? É que você viu alguma coisa no ambiente que te magoou por dentro, tá?
É ótimo isso aqui para você estudar o autismo. Quer dizer, um autista ele não compreende a linguagem, não compreende simbólico, ele não tem ferida narcísica, ele não tem nenhum problema desse tipo. Então ele não demonstra esse emburramento. O emburramento é a marca do narcisismo, né? O cara emburrado é o homem narcisista, né? Porque não está conseguindo falar, né? E também é a imagem, né? A imagem. É a imagem. Quer dizer, ele falar alguma coisa está comprometendo a situação dele em relação à imagem, da imagem dele com quem está escutando o que ele diz. Aí ele sai mudo, chutando pedra, né? Mas o que é que você tem, meu filho? Está doendo meu dente. Ele mente, ó. Outra vez, quer dizer que fugiu do dentista? Você tinha hora ontem, não tinha? Ele botou uma massa, está doendo, murmurou, inclinando-se para apanhar uma folha seca. Triturou a folha seca e botou no bolso, respirou abrindo a boca. Como dói! Essa dor aqui nós sabemos que não é de dente, né? Aqui já é uma frase da Lígia, né? Essa aqui o Freud chama de ferida narcísica, né? Quer dizer, é uma dor na imagem, né? É uma dor moral, né? A dor moral. Mas um garotinho não tem tudo isso, né? Para interpretar dessa maneira. É um... Tá? É possível que o dente doesse mesmo, porque somatiza também, né? Começa a somatizar, né? Você sente uma dor no corpo de verdade, né? Mas parece que nessa questão aí, ela está dizendo mesmo, é da dor moral aí, né? Da ferida narcísica, né? Do lado dela para nós, leitor. Agora, para uma criança, é difícil que a gente fala isso, porque, inclusive, Márcia, a gente está falando coisa aqui que os próprios psicanalistas não falam assim, tá? Eles não estudaram o narcisismo em Freud para interpretar isso aqui como dor moral, dor narcísica, né? Eles vão dizer outra coisa lá. Se for ler esse texto comentado por psicanalista, vão dizer que, como falou o Melk, né? É Édipo, sei lá o quê. Eu não sei o que diriam, né? Mas vão dizer que a mãe é perversa, né? A Lígia não quer mostrar perversidade, não. Ela quer mostrar assim, como que a criança tem que passar por isso. Não ver a mãe fazer isso, mas tem que passar por frustração, né? Para doer. Tem que doer. Perceber a mentira também, né? Igual você vê, meu netinho que estava tomando banho me perguntou e afirmou, né? As pessoas mentem? As pessoas mentem. Assim que chegamos, você toma uma aspirina, mas não diga, por favor, essa palavrinha que detesto. Dona Margarida. A mãe do Júlio. Quando entraram na sala, o pai estava sentado na cadeira de balanço lendo o jornal. Como todas as noites, o menino estacou na porta, a certeza de que alguma coisa terrível ia acontecer e paralisou-o atônito, obumbrado. Olhar em pânico, procurou as mãos do pai. Então, meu amor, lendo o seu jornalzinho, ela chega com aquela disfarçatez toda, né? Da histérica, no caso, né? Perguntou ela beijando o homem na face, mas a luz não está muito fraca, meu amor? Amor! Aumenta a luz. A lâmpada maior queimou. Liguei essa por enquanto, disse ele, tomando a mão da mulher. Beijou a mão demoradamente. Tudo bem? Tudo bem. O menino mordeu o lábio até sentir gosto de sangue na boca, como nas outras noites, igual. Então, filho, gostou da fita? Perguntou o pai, dobrando o jornal. Estendeu a mão ao menino e com a outra começou a acariciar o braço nu da mulher. Pela sua cara, desconfio que não gostou da fita. Gostei, sim. Confessa, filhote. Você detestou, não foi? Contestou ela, a mãe, né? Agora a mãe jogando para substituir a fala do filho, né? Nem eu entendi direito, uma complicação dos diabos, espionagem, guerra fria, máfia, você não podia ter entendido. Entendi tudo, ele quis gritar.
tudo que ele entendeu não era, então, o filme, né? É um aviso que a Lígia está dando para o leitor, que o garotinho entendeu outra coisa. E a voz não saiu num sopro tão... Saiu num sopro tão débil que só ele ouviu. Não, ouviu. A voz saiu, né? Não saiu. Ou ficou num sopro débil. E ainda com dor de dente, acrescentou ela, desprendendo-se do homem e subindo a escada. Ah, já ia esquecendo a aspirina. O menino voltou para a escada, os olhos cheios de lágrima. Que é isso? Estranhou o pai. Parece até que você viu assombração. O que foi? O menino encarou demoradamente. Aquele era o pai, né? Esse que é o pai, tá? Esse que é o homem que deita com a mamãe, né? Os cabelos grisalhos, então era também um senhor idoso, né? A mãe devia ter uns 31, como falou, e ele os óculos pesados, o rosto feio e bom. Pai, murmurou, aproximando-se, e repetiu num fio de voz. Pai, meu filho, o que é que aconteceu? Diga logo. Nada, nada. Fechou os olhos para prender as lágrimas, envolveu o pai num apertado abraço. A Lígia não é mole não, tá? Ela vai mostrando como que é necessário. Se você for ler esse conto, os comentários sobre esse conto na internet, só tem assim, a mãe traiu o pai, a mãe é, como é que chama? Adúltera. Ou não se pode, um defende a mulher, fala assim, ela só botou a mão. Teve uma comentadora aqui que eu fui escutar, ela disse assim, ninguém pode provar nada. A mãe tem o direito de botar a mão no amigo, defensora de feminismo, assim, da imagem, né? Quer comentar, protegendo sempre, não sei para que essa loucura, tá? Foge completamente do propósito que ele quer mostrar no conto que ela mostra em quase todos os outros contos, que é sempre assim, como disse o Newton no comentário que a gente passei para algumas pessoas um áudio de um Newton, que é estudioso da Lígia, esteve com ela várias vezes. Ele fala, a Lígia é a queda, o tempo todo a queda. É essa queda aqui. É o anjo decaído, tá? Não tem inocência mais, né? O garotinho perde a inocência aí. Mamãe é uma sem vergonha, que ela tem o direito de ser, né? É outra história. Mas ele fica decepcionado com relação à situação anterior. Há um amadurecimento numa sessão de cinema. Tá? Tem um amadurecimento da personalidade numa sessão de cinema. Aqui, também poderia dizer assim, tem um valor analítico, né? É o teatro, né? O palco, né? Justamente no cinema, né? Onde se representa, e muito interessante a forma, né? O conto tem um valor analítico, né? Quer dizer, você não precisa ir a um psicanalista para descobrir o que esse garotinho descobriu. O que ele aprendeu aqui, 10 anos de análise não ensinaria, tá? Que é aprender a ser safo, né? A realidade ela é mais analítica do que horas e horas de conversa com o psicólogo, tá? O próximo conto, que é o Biruta, né? A gente vai dar uma passada rápida no Biruta, vamos encerrar isso aqui hoje, hein? O que vocês acham? Vou dar uma passada rápida no Biruta, não dá tempo de falar nada desse conto. Eu tenho preferido que os colegas comentem. Fala. Você já leu o conto do Edgar Allan Poe chamado O Demônio da Perversidade? Já, nós estudamos. Tem no livro um capítulo sobre esse conto. Talvez você não chegou lá na leitura, né? O livro é grosso, quase 500 páginas. Você estava na página, no capítulo 10, não me lembro da última vez, mas ele está lá no capítulo 18, por aí. Lá no que você me deu? Aquele livro do narcisismo tem um capítulo que comenta... Porque o Freud não viu o que o Edgar Allan Poe viu, que é o impulso à perversidade que tem
e que o Freud foi tratar de pulsão e depois ele se deu mal, né? Mas pode falar, por que você lembrou esse conto? É que eu comprei um box aqui de livros do Edgar Allan Poe com vários contos dele. E aí eu vi esse nome aqui e eu lembrei, pô, eu já li esse nome em algum lugar. Aí eu tirei a dúvida. Sobre o que Agora, fala esse conto exatamente? o demônio da perversidade. Isso. Rapaz, ele é muito curioso, tá? Porque é sobre o sentimento de culpa, né? Um rapaz encontrou a maneira, na maquiavelice lá do Poe, de cometer um crime que jamais seria descoberto. Tinha Mas um... a consciência acusou. Aí chegou um dia que ele começou a Bacana. gritar no meio da rua: fui eu que matei a mulher, fui eu que matei a viúva rica. Nossa. É. Ele mesmo se acusa. Tinha um gás inodoro, né? Sem odor nenhum, mas que era venenoso. Quem respirasse ele morria. A polícia, a medicina, ninguém ia descobrir. Mas Lembra um pouco o Crime e Castigo, né? O Demônio da Perversidade. é. É o sentimento de culpa humano, né? O sentimento de culpa é necessário ter para você se conter um pouco, né? O medo da lei. E essa mãe aqui, O Enfermeiro também, né? Do Machado. e essa mãe aqui, quando vai ao cinema com o garoto, parece que ela considera o menino infantil. Ela chama lá no começo assim, meu nenenzinho, que não entende nada, né? Ô, Adelma, eu acho engraçado que observações da vida cotidiana, me parece que quando a pessoa chega a um sentimento de culpa muito grande, sabe, o superego dela extremamente hostil com relação ao eu da pessoa, parece que a pessoa busca no mundo externo com atos falhos a materialização desse superego, desse sadismo do superego se voltando contra ela. A pessoa fala uma coisinha errada aqui, faz uma piadinha inconveniente ali e busca para si uma recriminação do outro, né, no mundo externo. O que você acha? Tem muitas maneiras do superego. Rapaz, eu tenho um sobrinho aqui, é o Corta, eu cuidei dele 2 vezes. Fui para a faculdade de engenharia em 94 e 2007. Uma irmã minha que teve um filho que o marido não assumiu. E esse rapaz é inteligentíssimo. Entrou na Caixa Econômica desde 2012, tem 10 anos que está lá. Aí a primeira vez que foi internado na clínica psiquiátrica, muito bem estruturada, parecia que ia recuperar, né? Então a clínica, o médico muito bem formado, um psiquiatra, faz a entrevista com a primeira vez que vai internar o doente mental, que na verdade não é, apenas uso excessivo do álcool e entra em delírio. Aí o médico foi querer explicar a ele, né, como é que é o procedimento, assim, para ele poder se recuperar. Aí ele explicou o seguinte para o médico: doutor, é o seguinte, o meu ID começa a ficar falando para o meu ego. Olha, o superego dormiu, ele está descansando, porque ele não aguenta vigiar 24 horas. Enquanto o superego está dormindo, o eu obedece ao id. Aí vai lá e pega uma garrafa de cachaça, entrega na mão do id. O id começa a beber porque o superego não viu. O superego dorme, né, rapaz? O superego também cansa de ficar vigiando o id, o ego, né? O psiquiatra, rapaz, começou a ficar amarelo, com os olhos arregalados. Ele falou assim: puta que pariu, ele me deu uma aula de psicanálise na chegada na clínica. Tá vendo? Quer dizer, um alcoólatra estudou a psicanálise para saber convencer o médico que o id burlava, junto com o ego, o superego. Depois que o superego acordava, mas você está bêbado? Rapaz, o id me convenceu, né? Você estava dormindo. Então tem tanta versão, rapaz, em cima do superego, do ego, porque o superego não consegue vigiar. O superego também ele faz parceria com o ego, né? O id. Você fala assim: hoje eu vou roubar mais uma vez.
Depois eu paro. Ou então, vou beber só mais essa. Negocia, né? Fala, Lucas. Boa noite, primeiramente. Eu, Uhum. eu queria só tirar uma dúvida. Eu lembro que quando no começo nós estudávamos o Machado de Assis, eu lembro que você fez um detalhe que era importante, que boa parte dos contos do Machado tinha um fator que ele sabia muito bem o que acontecia na sociedade e tudo, ali que ele convivia, e usava esses elementos para colocar no texto. É. Ouvindo aí a Rita escrevendo, gerou uma dúvida. Realmente ao lado dela, intuitivo de mulher, que sabe muito bem como colocar as palavras, ou ela também foi influenciada ao redor de outras para escrever isso também dentro disso, e quem seriam as outras pessoas ou outros autores também que influenciaram também, além disso, de escrever. Eu lembro muito bem que você tinha falado o Écio de Queiroz, tudo ali, tinha Aham. essa questão do Machado, porque ouvindo a Lígia escrevendo, por ser uma mulher e muito profundo nos detalhes dela, fica essa dúvida, assim, para mim. A Lígia, me parece, Lucas, que ela é uma inteligência mais elevada um pouco do que a medianidade das mulheres, assim, porque tem muitos contos dela que ela mesma critica a mulher que fica passando muito batom, fazendo caras e bocas, só jogando com o corpo, tá? Ela faz crítica a esse comportamento feminino, ou às vezes o masculino, que é o que a gente tem falado aqui no grupo nosso da pesquisa do narcisismo, que é assim, aproveitar melhor o seu narciso, né? Que nós temos uma inteligência que nós conquistamos. Como é que diz a frase? Assim, você está aproveitando bem o eu que você conquistou? Tá? Você está sabendo fazer um bom uso do seu eu? Tem muitas maneiras de dizer a mesma coisa, né? Agora, ali já tem um continho nesse mesmo livro, de 1849, que ela fala de uma menininha que observava tudo desde cedo. Então, ela põe esse garotinho observando o ambiente, porque ela, já como criança, também era observadora em relação às demais meninas. Observava tudo. Naquele conto que parece ser biográfico, ela sai do internato, onde ela tinha um dia de liberação para ir em casa, porque era o dia do aniversário dela. Só que o pai tinha saído, a mãe tinha ido para outro lugar, e não teve aniversário nenhum. Ela voltou decepcionada para o internato. Ainda perguntaram ainda, como é que foi esse aniversário? Ela disse, foi ótimo. Então tem um pouco assim a melancolia, a decepção permanente, né? Ela saiu para o aniversário e acabou nem tendo, nem ganhou presente, nem nada. Então, me parece, Marcos, que a própria escola da vida ensinou ela desde cedo a ver o mundo com esse olhar assim. Uma coisa, tá? Agora, outra diz assim também. Tem uma reportagem que a gente pode ler aqui depois, que diz que do segundo livro, que chama Praia Viva, de 1940, assim, que ela tinha 22 anos, até publicar em 49 esse conto, uns 9 anos, ela ficou só lendo o Machado, leu toda a obra do Machado, tá? Leu Edgar Allan Poe todinho. Ela estudou bastante esses contos para ser escritora também. Como ela tinha curiosidade de ser escritora desde cedo, ela foi ler como é que os escritores escreviam. Não para aprender a escrever, porque ninguém aprende a escrever lendo, né? Você aprende a escrever escrevendo. Mas para ter ideias, né? Para ter ideias. A gente está lendo muito aqui, estão tendo ideias, né? Mas você só se torna escritor escrevendo, tá? Lendo não se torna. Quem só lê não escreve nada. Quem só lê e nunca escreve, não escreve nada, né? Precisa escrever muito para se tornar escritor. Para as construções irem melhorando, né? Uma boa pergunta
do Melk e outra do Lucas, né? Pergunta não, conversação, né? Se alguém mais tiver alguma questão em cima do que a gente já leu. Eu estava com desespero antes de ler, assim, cumprir a leitura dos contos, e às vezes perdi a conversação. E você, Bia, que chegou a tempo mais cedo hoje, acompanhou o conto, o que você achou? Acho que a Bia tem 3 crianças pequenas. O interessante aqui nesse conto é que a mãe, no início, né? No início, a mãe diz que ele é uma criancinha, tá? O meu nenenzinho, ó. Se fosse com o bebê de colo, o bebê não ia perceber nada, tá? Ô, Adelmo, Fala. com esse da criança aí, a criança não levou um choque também, ver a mãe quebrar a mãe que é heroína e que é olha, pura inocência, assim, que não faz mal algum, e essa criança ficou retraída porque viu, não era aquilo que ela esperava? É o trauma, né? O trauma é necessário. Você é meu nenenzinho, você é meu bebezinho. Ela achando que ele era um garotinho que não percebia nada. Mas ali já quer botar assim, criança nessa idade percebe tudo. Então, quando você está fazendo das suas, achando que seu filho não está... Tá? Ô, Adelmo, é interessante que o trauma ele ocorre quando há uma quebra discursiva, né? Dentro da linguagem do inconsciente daquela criança, ele pensa, poxa, a mamãe só pega na mão do papai, entre outras coisas. Aí, quando ela vê ali, ela tem um choque. E isso me lembrou de uma outra coisa também, que é o que a minha namorada me falou. Ela fala inglês e português. E ela falou para mim que a gente tem 2 personalidades, uma em uma língua e uma em outra, quando a gente aprende outro idioma. Isso me faz pensar, será que quando uma pessoa adquire um outro idioma, ela adquire novas palavras, ela tem um outro inconsciente? Rapaz, agora você pode conversar com ela e falar o seguinte: esse garotinho aqui adquiriu outra língua. Ele falava só o português da mamãe, agora ele aprendeu a falar inglês. Tá? O garoto aprendeu inglês na marra aqui, ó. Ele foi entender outra linguagem, aquela linguagem que a mãe bota a mão na coxa do outro homem, que aperta a mão Pois dela. Né? Aí ele começou a ter um sino de terror aqui, ó. Vê que Ele interessante viu que que você a falou aí? família, aquela família feliz, né? Tipo o comercial das margarinas. É só na TV, né? Isso aí. Olha o garotinho aprendendo inglês aqui, Melk. Na cabeça dele começou a ter uma revoada de fragmentado, ó. Moviam-se as imagens sem sentido num sonho fragmentado, ó. Pesadelo, né? Os letreiros dançavam e se fundiam pesadamente como chumbo derretido. Ali já converte a cena enlouquecedora numa descrição como se no cinema tivesse passando isso, e podia estar, tá? Tinha um bar enfumaçado, né? Associa a imagem com a realidade. Brigas, a fuga do moço de capa perseguido pela sereia da polícia. Mais brigas numa esquina, tiros. Tá? Ela transforma a cena como se fosse num tiroteio. Mas é interessante também que no final aí ela coloca o marido, né, como aquele homem que fica lendo todas as noites, né, não dá uma atenção à mulher. Percebe bem essa colocação que ela faz, né? Porque aí ela não está julgando nada, né? Ela só está mostrando. Essa é a leitura particular da Márcia, né? Assim, alguns vão dizer assim, um homem que não dá atenção à mulher, né? A mulher tinha aqui com o garotinho. Se esse homem nunca fosse para casa, só depositasse na conta dela, já que é um velho, ela ia adorar. Não estou Ela não é uma coisa, justificando, né? me parece, Eu só estou dizendo que ela mostra esses 2 lados. Será por que ela Márcia, mostra? Fala. me parece que é uma tentativa dela de justificar, né, pro leitor por que
que ela fez aquilo, né? Porque quando você tem um problema numa relação, o mais correto é você expor, né? Você expor seu problema, entrar em acordos. Mas nessa situação parece que ela está tentando justificar o ato imoral que ela cometeu. Não é nada disso, né, gente? Eu acho que aqui a Lídia está misturando um pouco de Lobo Neves com Brás Cubas, também aquele conto que a cartomante, que o Vilela no final faz isso aqui, ó. Brigas e tiros tem no final da cartomante, né? Quem leu, a gente leu aquele conto, né? O Vilela pega, chama. O Camilo tá apavorado. Vem cá, sem demora. Eu tô esperando você na minha casa, Camilo. O Camilo tava pegando a mulher do Vilela, né? Aí zoou um boato, né? Você tá sendo chifrado, Vilela. O amigo que vai na sua casa leva a sua mulher pra cama. Aí o Vilela manda um bilhete para ele. Vem cá na minha casa e vem logo e sem demora, tá? Aí o Camilo vai lendo o bilhete no caminho, vai tendo alucinações desse tipo aqui, ó. Não essa, mas parecido. Aí ele entra na casa, vai na cartomante, a cartomante fala assim, pode ir lá que não vai acontecer nada. Quando ele chega, ele leva um tiro na cabeça. Então, eu acho que não tem esse julgamento de leitura assim. Ela mostra a vida como ela é e pronto. Ô, Adelmo, é interessante você ter comentado a cartomante, porque eu li o último aforismo de Genealogia da Moral hoje, e o Nietzsche ele mostra como que o ser humano ele precisa dessa ilusão para justificar suas dores, ou então para acalmar um pouco da sua angústia existencial. E no final do conto A Cartomante, a gente pega o protagonista lá totalmente desesperado, né? Sentindo uma dor extrema, e aí quando ele recorre à cartomante, ele cético do jeito que era, ele prefere acreditar na ilusão para ter um alívio ali da sua angústia. Beleza. O seu comentário foi ótimo, porque lembra que no começo do conto o Machado disse que o Camilo, ele não considerava mais nada de religião, era cético total, ele já tinha abandonado qualquer crença, mas no meio, para salvar a vida, ele foi acreditar de novo numa ilusão. Isso aí. Isso tá eu não sabia que na Genealogia da Moral o Nietzsche tinha colocado alguma coisa para considerar esse comportamento humano, né? Mas me Ele parece... finaliza com uma bela frase. Ele finaliza o aforismo com uma linda frase, Adelmo, que ele diz: o homem prefere a vontade do nada ao nada da vontade, né? Ou seja, é melhor você ter uma vontade que não vai te levar a lugar nenhum do que você não ter vontade nenhuma, que significaria a morte do seu ego, a morte do eu, né? É isso aí. Enquanto você tem uma vontade, mesmo que seja inútil, o ego ainda está mandando, né? O ego ainda tem alguma fantasia com a realidade, né? Eu vou me salvar, a cartomante disse que é para visitar o amigo, não tem problema nenhum, ele vai conversar comigo. Ô Camilo, você vem aqui em casa, tá? Vamos conversar, vamos ser amigos. Daqui para frente você não vem mais, tá? Eu já estou sabendo, me disseram que você sai com a minha mulher, vai para a cama com ela. Então ele monta o ego, quer ter o controle. Foi muito bom o seu comentário, o Melk. O ego tem que ter a ilusão de que ele tem que se agarrar a alguma coisa. Aí ele vai, chega lá, na hora leva um tiro e pronto. O ego se enganou com a realidade. Agora aqui, o que me dá a impressão é assim, o homem em casa que não leva ao cinema, por isso que ela sai, isso aí são comentários do leitor, né? Que a gente também não quer proibir que faça, né? Assim, fica à vontade para pensar o que quiser do conto. Agora ali ele está mostrando assim, como é a vida, né? O homem chifrado, porque o Brás Cubas, o Lobo Neves, dava tudo para a Virgília. Não tinha motivo para ela trair. Mas o Machado diz assim, o gostinho da traição é superior a qualquer outro compromisso conjugal rotineiro, né? Então, o gostinho da traição não depende do Lobo Neves dar tudo para Virgília. Ele podia dar tudo. É como no conto A Carteira, né? O cara se mata de trabalhar sem dívida. Aquele conto é massa, né? Nossa, é muito bom, Adelmo. O conto é ótimo. Aí... O cara não... Não, pode falar. Quiser comentar o conto, pode comentar. Você leu recentemente, interpreta muito bem, é um conto maravilhoso aquele, né? O cara se mata ali de dívidas ali, de trabalhar, arruma dívida, aí ele acha uma carteira do amigo e pensa, poxa,
não vou pegar o dinheiro do cara, vou entregar a carteira. E ele fica naquele dilema moral, pego ou não pego? Aí ele vai, entrega e tem um bilhetinho escondido, né? Que ele nem leu. É. Ele é tão rígido com a sua moral que ele nem se deu ali a oportunidade de ler os bilhetes, né? Ele não quis invadir a privacidade do indivíduo. Isso aí, bem masculino, Para uma no atitude. final, É. no final ter sido enrabado por trás, né? É, porque o bilhetinho dizia que o cara que perdeu a carteira estava transando com a mulher dele. Tinha E era o relação. próprio amigo, né? E era o próprio amigo. É. Quer dizer, como é que é a realidade humana, né? É assim que é o mundo, né? É assim Sim. que é o mundo. Não começou agora isso, né? É o demônio da perversidade, né, o Adelmo? É. Agora, o que a Lígia está mostrando também, o Machado mostra muito, igual no conto, se você não leu, o Surge-se Gordo, não sei se você já leu, deve ter lido, o Surge-se Ainda Gordo, não. se você digitar na internet assim, Surge-se Gordo, todo mundo cai de pau em cima do Lopes, porque o Lopes compra o judiciário inteiro para escapar de uma prisão. E esse mesmo Lopes que compra o judiciário tinha condenado um cara antes porque roubou lá um pão, assim. Aí a pessoa cai de pau em cima do Lopes. Mas, na verdade, o que o Machado quer mostrar, ele bota a frase assim, não julgue para não ser julgado. O Machado quer mostrar assim, qualquer leitor que condena o Lopes faria o mesmo se tivesse na mão da polícia. Então, o que os contos de Machado e Lígia mostram assim, nós somos esse homem aí e essa mulher. Tá? Nós somos esse homem que ficou em casa e a mulher saiu com outro, eu não sabia. Quem é homem, né? E quem é mulher é essa mulher que pode dar uma escapadinha e ninguém vai saber. Isso é uma questão do íntimo, entende? É uma Isso é o questão ser humano, né, é o Adelmo? ser humano, é do íntimo de cada um. Você jamais faria isso, né? Ou você faz de vez em quando, é íntimo, né? Cada um É, faz. a moral judaico-cristã tenta, o cristianismo principalmente, ele tenta trazer essa imagem de que o homem é bom e o que faz o homem errar é o diabo e tudo, mas não dá para negar a realidade, não dá para negar que o homem é esse próprio demônio. O É, Metallica tem uma música interessante chamada Sad But True, né, que é Triste Mas Verdade, onde ele mostra, durante a letra ele fala, eu sou a sua vontade de roubar, eu sou aquele monte de perversidade do comportamento humano, é, e no fim ele diz, eu sou você, triste mas verdade. Ou seja, não é o diabo, é o indivíduo. é. O, é, a crítica que se faz um pouco a essa religião pelas ilusões, mas ela é importante, né? Porque ela tenta segurar um pouco, né? Senão, se for soltar as rédeas, aí a cidade vai virar um puteiro só, né? Então, você tem que ter também um mínimo Realmente. de, né? Ela ajuda a segurar um pouco, né? Porque nem todo mundo tem a consciência que nós estamos estudando aqui, evoluir um pouco. A maioria da população é meio solta, né? O sentimento de culpa segura um pouco, né? Porque também é o seguinte, Sim. também é o seguinte, você tem uma boa namorada, né? Tá lá me ajudando, te ajuda, uma pessoa e tanto. Daqui a pouco ela recebe a notícia que você saiu com outra mulher, tá? Aí você tá roubado. Então você também tem que saber que você não pode correr esse risco. Mesmo que você queira, né? Vendo outras bundinhas, assim, mesmo que quisesse, se você estiver bem com a sua namorada, você nem olha para outra mulher, né? É assim que acontece, tá? Eu estava muito bem Exatamente. com a minha esposa, eu não sinto vontade nenhuma de olhar para outra mulher, porque tá ótimo, né? Para que eu vou querer Você mais? coloca na balança, né, Adelmo? É, A gente coloca na balança, ver o que é mais importante. é porque você está apaixonado pela sua mulher, você sente vergonha de si próprio de sair com outra menina, até de olhar, porque, Exato. poxa, eu estou sacaneando com quem gosta de mim, né? Com quem me protege. Esse sentimento, Exatamente. esse sentimento salva alguma coisa, porque se for virar sua balbúrdia, né? Aí, aí não tem jeito, né? Então a gente te segura um pouco, porque quando você tem um compromisso, um vínculo, você não quer decepcionar, né? É o que salva, né? Porque senão você. O que é o amor? Não é essa fantasia só, não. Ele é útil nesse ponto, né? Você tem Sim. vergonha de si próprio fazer uma coisa dessa com quem você sabe que está inocente sem saber de nada, né?
Terrível a condição humana. Agora, ali já vai mostrando assim, você tem que estar preparado, tá? O garotinho, desde cedo, ele sabe, tem traição no mundo. Ele não pode crescer ingênuo, né? Ele não pode crescer ingênuo achando que a mãe é uma santa, tá? Tem muitas pessoas, Adelmo, que até com uma idade, vamos dizer, uns 20, 24 anos, ainda se iludem com a realidade, achando que tudo são flores. É. E é triste ver essas pessoas quebrando a cara, né? São pessoas com uma alma tão pura, É, mas chega a dar dor, é. que Isso vão aí. sendo enrabadas ali por trás, uma, duas, três. E É, algumas até morrem acreditando que a alma humana é pura e tudo mais, mas são casos raros. é. É uma maneira de se salvar também, né? Porque Sim. se ele soltar essa rédea, começar a se vingar, aí pronto. Mas A é partir isso do aí. momento que você. Oi. Ah, pode falar. A partir do momento que você identifica que o outro é tão. Você é tão perverso quanto o outro, você tem tanta capacidade de maldade quanto o outro, você cria uma certa identificação e isso te dá mais liberdade, né? Você se sente aceito moralmente por fazer coisas que todos fazem, né? Coisas É, perversas, digamos assim. é. Agora, o medo ajuda muito a segurar, tá? O medo ajuda muito a segurar. Porque você sabe que você pode perder algo que depois você não recupera mais. Então, inclusive perder a moral em relação a si próprio, que é pior de tudo, né? Perder o auto-julgamento moral, quer dizer, você começar a infringir a si próprio o tempo todo e não respeitar nem a si mesmo. Tá vazado, como diz, né? Você vazando direto o tempo todo. Aí vira o que chama de Por um mau lado é caráter. bom, É. por um lado é bom ter tido uma infância rígida, né? Aquele medo ali é quase que mortal. Você sente medo até de morrer. Você só não É, sabe o que é o medo de morrer, mas você tem medo de ser engolido ali é. pela sociedade, pelos seus atos maléficos, maliciosos, digamos assim. É a necessidade humana, né? Se você não tiver lei na sociedade, né? Tem que ter medo da lei. Aquele continho do Machado que a gente ia ler junto com o menino, acabou não lendo, já lemos umas 2 vezes aquele conto, merece ser retomado, né? Mas como os colegas aqui já são do mesmo tempo que já lemos aquele conto, assim que tiver chegando a turma nova, que de vez em quando aparece, talvez no domingo é que é mais comum vir o pessoal novato, aqui do grupo, que não leu aquele conto ainda, é um dos melhores contos que tem para mostrar o pânico da lei, né? E ali, interessante ali, Mel, que é que tem o que o Freud se enganou com relação ao inconsciente, porque o garotinho, sabendo que pegar goiaba no quintal do vizinho era proibido e perigoso, ele passa a noite rolando na cama, tendo pesadelo, mas ele quer ir assim mesmo e vai, aquilo fica amortecido no passado e parece que ele não associa no futuro quando ele está adulto, porque ele tem uma namorada, ele não consegue botar a mão no peitinho dela, não consegue dar um beijo, a fruta que ele roubava antes ficou de tal maneira registrada lá no inconsciente que ele não raciocina, parece, tá? Nesse ponto, estaria o inconsciente narcísico, que o Freud, inconsciente moral, né? E o medo que ele teve um dia foi tão grande, ficou armazenado lá na cabeça do menininho, que ele não associa mais que esse medo agora é o mesmo medo antigamente. E esse medo antigamente ele conseguia vencer. Agora, adulto, a moral impede que ele faça algo que em outra época ele faria. Então, assim, o conto do Machado ele é muito bom para formar a consciência moral do nascimento do narcisismo e a consciência de realidade e o medo dela. Em alguns casos, como no caso do garotinho Plácido, quando ele se torna um homem plácido adulto, a consciência moral é tão rigorosa, o narcisismo é tão forte que ele se abstém de qualquer prazer com relação à mulher. Porque o medo de que seja, né, punido ou perder. É verdade que se você for pôr a mão no peitinho da mulher fora de hora, ele dá um tapa na sua mão e você perde, né? Você fica sem noção de saber qual é a hora que você pode ler os sinais que ela está acessível a você se aproximar, agarrar e dar um beijo. Tá?
Mesmo no namoro, mesmo com a esposa em casa, esse momento não é qualquer hora que você pode chegar, que você chega assim. É complicado, viu? Complicado. Você tem que Bastante. saber. Até com a sua namorada, você vai lá, ela te dá um empom. Fala, Melk, pô, você não tá vendo que agora não tô afim? Aí você, desculpa, meu amor, desculpa. Você sai de perto. Sai de perto para você não perder, pior ainda, né? Vou insistir muito, ela fala assim, olha aqui, ó, já falei, hein? Aí você... É um problema, bicho. É isso aí. É permanente essa questão, né? Mesmo que você sabe que você pode fazer essa infração, que é, né? Dar esse agarro aí que você tá querendo, doido para pegar a mulher, mas você sai de perto porque vai fazer merda, né? Não adianta. Se ela não quiser, você tem que respeitar e pronto. Então hoje falamos muita coisa aqui, né? Dá por encerrado, aqui tá a gravação, vou botar o fim da gravação, né? Aqui a Juliana estava acompanhando, parece.